Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. Meu nome é Rondinelli Salvador Silva. E o meu é Yara Garcia Silva. Nós somos médicos psiquiatras e esse é o podcast Psiquiatria ADAM. O tema desse episódio é 10 passos para dormir melhor com a higiene do sono. Antes de começar o episódio propriamente dito, alguns avisos gerais. Psiquiatria AD é um podcast sobre saúde mental a partir da perspectiva da psiquiatria e do diálogo com diversas áreas do conhecimento. Psiquiatria AD é um podcast independente, semanal, com lançamento aos domingos e divulgação ao longo da semana. Portanto, não deixe de convidar, divulgar e compartilhar esse e outros episódios. Lembramos que estamos nas redes sociais, Facebook, Instagram, Twitter, assim como YouTube. E estamos também na rádio web Bom Som às segundas-feiras, 10 da manhã. Falar como podemos dormir melhor é essencial nos dias de hoje, já que, segundo a Associação Brasileira do Sono, 73 milhões de brasileiros têm insônia. E essa é a maior queixa relacionada ao sono no Brasil. Outra queixa são ronco e a apneia do sono. No episódio 3 do podcast Psiquiatria D, chamado de Cadê Meu Sono?, o tema foi insônia e falamos sobre suas causas e repercussões. Para você que já ouviu, segue com a gente. Para você que não ouviu, vale muito a pena e serve de complemento para o episódio de hoje. Mas voltando, na maioria das vezes a queixa de insônia tem relação com maus hábitos que podem tornar o sono menos repousante, dificultar que o sono siga seu ritmo esperado ou até impedir a pessoa de ter uma noite de sono. Para dar conta disso, existe uma técnica muito utilizada chamada de higiene do sono. Surgida nos anos 70, ela tem a grande vantagem de que, se devidamente aplicada, se torna uma forma eficiente e segura de garantir uma boa noite de sono. Ou, mesmo em pessoas que tenham dificuldades do sono por outras razões, se torna também um tratamento adjuvante, ou seja, algo que pode ajudar ainda mais a melhorar seu sono no dia a dia. Antes de começarmos a falar sobre a técnica propriamente dita, gostaria de lembrar que pensaremos em termos de quem dorme à noite e realiza sua rotina ao longo do dia. Para quem dorme de dia e tem a rotina à noite, basta adaptar as orientações para o horário adequado. Vamos começar então, Yara. Como é que a gente faz? Quais são os primeiros passos para a gente conseguir dormir melhor? Vamos lá, passo número 1. Crie um bom ambiente para dormir. É isso mesmo, gente. A gente tem que deixar o quarto preparado para a hora de dormir. Assim o seu sono ele vai ser bom e prazeroso. O seu quarto ele deverá ser escuro, sem luzes de despertador ou aquelas luzes de stand-by dos eletrônicos. Sabe do que eu tô falando? Aquela luzinha vermelhinha que tem na sua televisão. Bom, para começar, televisão não deve ficar dentro do quarto. Vamos começar por aí? Mas voltando, o seu quarto também deve ser arejado e com uma temperatura adequada. Nem muito quente, nem muito frio. E se você for daquelas pessoas que só dormem cobertas, por favor, gente, deixe seu quarto mais fresco para assim que você possa se cobrir sem morrer de calor. O seu quarto deve ser silencioso. E caso isso não seja possível, afinal, quem aqui não tem um companheiro ou uma companheira que ronca, né? Você pode tentar usar aqueles abafadores de ruídos no ouvido. E o item principal: não deixe seu celular ligado no quarto. No quarto, nunca use o celular. Pois é, Yara começou falando aí sobre 2 itens importantes, além, é claro, de tornar um ambiente adequado, que são os roncadores, que precisam procurar ajuda, e esse zelo com o celular, que a gente vai falar bastante ao longo desse episódio. Segundo item que eu queria trazer aqui era sobre bebidas estimulantes, ou seja, evitar bebidas estimulantes para você que tem insônia. Para muita gente, o dia não começa sem um cafezinho. Para outras, o cafezinho se torna um companheiro do dia todo, fazendo companhia nas paradas do trabalho ou depois das refeições. Uma das razões do sucesso do café é a cafeína, substância que aumenta a disposição e ajuda a manter a mente e o corpo despertos. A cafeína não é exclusiva do café. É encontrada também na erva mate, no chá preto, assim como refrigerantes de cola, nas bebidas conhecidas como energéticos e até no chocolate.
O ideal para quem sofre de insônia é evitar a cafeína e outras substâncias que também sejam estimulantes no seu dia a dia. Mas se a escolha for manter o uso, é fundamental que se evite o consumo até 6 horas antes da hora que se pretende dormir. Vamos pensar no café, por exemplo, se o objetivo é dormir às 9 da noite. A última dose deveria ser às 3 da tarde. Vamos agora para o terceiro item, Yara? Rondinelli, o terceiro passo é: pratique atividade física regular e em horários adequados. A atividade física ela pode ajudar muito na melhora do sono. Ela produz endorfinas, que são substâncias que criam uma sensação de bem-estar e ajudam a descansar à noite. No entanto, é adequado que você se exercite de manhã ou à tarde, pois à noite essas atividades intensas podem atrapalhar o seu sono. Se por acaso você só puder se exercitar à noite, faça no mínimo 3 horas antes de dormir e escolha as de menor intensidade. Qual que seria o quarto passo, Rondinelli? Como eu falei que a gente ia falar muito sobre o celular, vamos começar a falar sobre ele de novo. Apague a luz e desligue as telas à noite. Até alguns anos atrás, Yara, era comum que a gente lembrasse do papel da iluminação na preparação para o sono. Nossa espécie, como tantas outras, segue o ritmo de vida guiado pela relação dia e noite. No nosso caso especificamente, a luz tem o papel de nos despertar e preparar para as atividades ao longo do dia. Existem áreas do cérebro, inclusive, que respondem à luz, lançando mão de neurotransmissores, como a melatonina, para lembrar que é hora de acordar ou de dormir. Acontece que a vida moderna mudou tudo isso. A luz elétrica, uma das maiores invenções da humanidade, passou a ser mal utilizada, levando o cérebro a ficar confuso. Ou seja, o cérebro parou de saber quando era dia e noite porque a gente passou a utilizar luzes artificiais, simulando aí a luz solar. Para piorar, surgiu a televisão e agora os computadores, notebooks, celulares, entre outros. Portanto, para começo de conversa, a gente deve começar a entender que a luz é importante, tanto para preparar para o dia, quanto também preparar para o sono. É importante tomar sol ao longo do dia, preferencialmente antes das 10 da manhã e após as 16 horas. Nada de telas como as de televisão, celular, computadores no quarto, como já bem disse a Yara. A mesma coisa vale para dormir com TV ligada vendo série ou dormir de luz acesa. Além de demorar mais para dormir, o sono tende a ser cortado e menos reparador. Vamos para o quinto item, Yara? E o quinto passo é: deixe seus conflitos para amanhã. É comum que a gente tenha algumas preocupações ao longo do dia. No entanto, pensar nelas próximo do horário de dormir provavelmente não vai te ajudar a nada e também vai atrapalhar o seu sono. Evite de pensar nos problemas 2 horas antes de dormir. E para te ajudar com isso, porque eu sei que não é fácil, tenha um caderno de cabeceira. E ao se deitar, anote nesse caderno os seus problemas nele. No outro dia de manhã, você pode retomar a pensar nos seus planos e até começar a resolver esses problemas. E o sexto passo, Rondinelli, qual seria? O sexto passo é: tenha uma rotina saudável. Aqui é uma das maiores resistências das pessoas, inclusive de pais, mães, avós, crianças e idosos. Temos visto a rotina das casas cada vez mais flexível por diversas razões. Cansaço do dia a dia por conta do trabalho, deslocamento, etc. Ou ainda medo de soar chato entre os familiares ou até autoritário. A verdade é que o sono exige preparação, zelo e rotina, mas, principalmente, respeito por você e pelo seu corpo. Programar horário para dormir já é um passo fundamental, pois permite que uma série de ações para garantir o sono possam ser organizadas. O mesmo vale para o horário de acordar. Tem gente que vai acordando cada vez mais tarde e acaba trocando o dia pela noite. Isso não é insônia, é falta de horário regular. Vamos para o sétimo item, Yara? O sétimo passo é: prepare-se para dormir. Crie rotinas saudáveis para dormir. Avise seu corpo que está na hora de relaxar e de produzir melatonina, que é o hormônio do sono. 2 horas antes de dormir, abaixe a luminosidade da casa. Leia um livro. De preferência, desligue as telas.
Se não for possível desligar a TV, por exemplo, abaixe o volume. Tome um banho morno antes de deitar. Criar uma rotina assim ajuda a fazer o seu corpo a entender que é hora de dormir. E o 8º passo, Rondinelli, qual que seria? Esse vai deixar muita gente brava, Yara, mas não tem como escapar dele porque nossos avós eram muito mais inteligentes nisso. Dê preferência a alimentos leves à noite. A situação é rotineira e vou descrever para vocês que vocês devem se identificar com isso, quem estiver ouvindo agora. Dia cansativo, rotina estressante e o alívio chega via comida. Resultado: um jantar cheio de temperos fortes, gordura e carboidrato. Pode ser desde a fritura feita em casa ao lanche do pedido rápido. O preço disso é uma digestão lenta e um corpo que passa a ter mais trabalho. O sono até vem, mas junto dele o desconforto noturno que pode aparecer nos sintomas gastrointestinais, como barriga distendida, refluxo, azia, entre outros. Como você que está em casa que já comeu bastante à noite deve estar pensando agora. O ideal, portanto, é fazer refeições leves à noite, com preferência por carnes magras e pouca quantidade de alimentos. E mais, evitar doces que, via de regra, são ricos exatamente em gordura e carboidrato. E o 9º passo, Yara, qual é? Cuidado com o uso de álcool, da maconha e de remédios para dormir. As pessoas que fazem uso de medicações para dormir, elas devem fazê-lo apenas sob prescrição médica, uma vez que muitas medicações usadas erradamente podem causar uma tolerância, que seria precisar de doses cada vez mais altas da medicação para ela fazer um efeito. Pode causar também dependência, ou seja, você passa a associar o seu sono apenas se você fizer uso da medicação. E algumas medicações, quando são retiradas, podem causar também síndrome de abstinência. E essas medicações usadas erradamente podem causar um prejuízo da estrutura e da qualidade do seu sono. E efeitos colaterais importantíssimos a longo prazo. Por exemplo, esquecimentos. Atenção àquelas pessoas que fazem uso de álcool ou de maconha para dormir. Sendo que a maconha é até ilícita, mas não estamos falando disso. A princípio, essas drogas, elas podem gerar uma sensação de relaxamento, mas elas causam uma fragmentação importante do sono. E assim, com o tempo, elas levam também à insônia. Além de ser um caminho perigoso de condicionar o seu cérebro a dormir apenas com o uso dessas substâncias. E por último, Rondinelli, falta mais um passo. Qual que seria esse 10º passo? Esse é o passo de quem seguiu todos os passos anteriores, deitou na cama e não dormiu. Recomendação é: levanta da cama. Você seguiu esses 9 passos. Acordou na hora programada, tomou sol, comeu de forma leve, evitou café, álcool, etc. Fugiu de situações de conflito à noite e desligou a luz. Cama confortável, temperatura agradável, deitou e não dormiu. Não se desespere porque tem dicas. Primeira dica é: cama é para deitar só na hora de dormir. Aliás, cama não é sofá. Ela serve para dormir ou para a intimidade das pessoas. O resto se faz fora dela. Vá para a cama quando estiver com sono. Passou mais de 20 minutos, meia hora e nada de sono? É hora de levantar. Sentar em local calmo, com luz de baixa intensidade. E nada de ligar qualquer tela, mas nenhuma tela mesmo. Aquele filme da madrugada ou a rede social pode empurrar sua insônia a noite adentro. Como bem disse a Yara, banho morno pode ajudar também, assim como um chá morno sem cafeína. Por último, uma leitura ou atividade tediosa. Vale aquele livro que você tem enrolado para ler faz tempo e até o crochê, se você se entedia rapidamente com ele. Bateu o sono, volta para a cama. No começo pode ser difícil e demandar esforço e rotina. Já nos primeiros dias é possível ver os efeitos. A produção científica mostra que a insônia vai embora em até 2 meses para quem sofre por conta exclusivamente de maus hábitos do sono. Bom, para finalizar esse episódio, e para ajudar vocês a gravarem quais são os 10 passos para a gente fazer uma higiene do sono, para que assim você possa dormir melhor, eu vou repetir passo a passo aqui para vocês no nosso resumo. Primeiro passo: crie um bom ambiente para dormir.
Segundo passo: evite bebidas estimulantes como café, chá preto, chá mate, refrigerantes de cola e chocolates. Terceiro passo: pratique atividade física regular e em horário adequado. Quarto passo: apague as luzes e desligue as telas à noite. Quinto passo: deixe seus conflitos para amanhã. Sexto passo: tenha uma rotina saudável. Sétimo passo: prepare-se para dormir. Oitavo passo: dê preferência a alimentos leves à noite. Nono passo: cuidado para o uso de álcool, da maconha e de remédios para dormir. 10º passo: se mesmo assim você não conseguir dormir, levante da cama. É isso aí, Yara. Agora não tem mais desculpa para você que tá ouvindo, começar a fazer essas práticas todas. Vamos encerrando então, lembrando que Psiquiatria AD é um podcast semanal com lançamento aos domingos e divulgação ao longo da semana. Portanto, não deixe de convidar, divulgar e compartilhar esses nossos próximos episódios. Lembramos que estamos no Facebook, Instagram, Twitter, dentre outras redes sociais e agora também no YouTube, assim como na rádio web Bom Som às segundas-feiras, 10 da manhã. Então é isso, pessoal. Até a próxima! Até a próxima!